Meu nome é Torquato Lorena Jardim, Lorena do bairro do Piraí, Jardim de Goiás Velho. Família Lorena numerosa, vive todo o interior do estado do Rio, Casimiro de Abreu, Itacoatiara. A família paterna de Goiás Velho, desde 1785, Caiado e Jardim, fazem parte da história política e cultural daquela parte do Brasil. Eu nasci no Rio, aprendi a falar e a caminhar na Bahia, voltei para o Rio, fiquei 15 anos na Academia Militar em Resende, onde meu pai era professor. De lá fui para Belo Horizonte. Foi o primeiro grande pulo transformador da minha vida, porque até então eu havia vivido em vilas militares com professores militares. E eu descobri o chopp e outras cositas más quando fui para Belo Horizonte, no internato do Colégio Militar. E joguei no Atlético, então eu sou mineiro honorário. Fiquei um ano. De lá, depois de uma rápida passagem por Goiânia, que de memória são os 2 campeonatos de basquete que eu joguei, ganhei um, perdi o outro, e fui para os Estados Unidos. Esse foi o segundo grande salto da minha formação, porque saído do Brasil, da década de 60, chegar em São Francisco da Califórnia, em 1967, no auge do movimento hippie, no auge dos protestos estudantis, morei em Santa Clara. Mas eu sou antigo. É a Santa Clara de antes da internet, antes do Vale do Silício. Não tem nada a ver com a Santa Clara de hoje. Era quase uma zona rural. A par de aprender inglês, estudar bastante, acabei acompanhando, porque também era ex-atleta naquela altura, joguei basquete na escola americana, temporada completa, mas vizinho à escola, a pé, chegava 15, 20 minutos, eu tinha de um lado o centro aquático, onde o famoso nadador Mark Spitz se preparava para a Olimpíada do México. Ele ganhou só 2 das 7 medalhas de ouro, as outras 7 ele vai ganhar em Munique 4 anos mais tarde. E na outra cidade, ao lado de São José, eu acompanhei o treinamento das equipes de atletismo, todos aqueles negros super campeões com os protestos que fizeram sobre a ECA e tiveram suas medalhas de ouro caçadas. Termina em julho de 68, termina a temporada na Califórnia, eu volto para o Brasil, vou passar férias na fazenda do meu pai em Goiás Velho, fazenda rude, não tinha luz elétrica, não tinha água corrente, era bem acampamento mesmo. E de manhã eu dava aula para as crianças de alfabetização e à noite 1 hora para os adultos. Foi uma experiência muito interessante, porque conheci o outro Brasil. Terminada essa temporada na fazenda como professor, eu fui então me preparar para o vestibular. A preparação era toda para ciências exatas, engenharia, mas eu era um péssimo aluno de matemática. Todo rebatimento de plano de perfil, até hoje eu não sei fazer. Os outros eu conseguia, mas com esse, cair na prova, eu zerava. Então fiz faculdade de Direito, porque eu tinha mais propensão. Formação em História e Literatura era mais forte. Comecei em Goiânia, concluí em Brasília. Em Brasília já trabalhando durante o dia, estudando à noite. Dos meus colegas de turma, o mais famoso é Costa Leite, que acabou presidente do Superior Tribunal de Justiça. Depois eu, no TSE, mas é outra história mais tarde. A vida em Brasília nos anos 70 foi muito boa para a minha geração, para os brasileiros em geral. O governo do Brasil crescia muito, chamada década do milagre. Só o governo Geisel criou 182 empresas estatais. Pode imaginar a quantidade de emprego que foi gerado. Então, toda a minha geração se colocou muito bem. Nós tínhamos bolsa de estudo para fazer o que quisesse pelo mundo afora. Todas as carreiras, muito aquinhoadas com bolsa de estudos. Então eu fui para os Estados Unidos, fiz mestrado em Michigan. Antes passei um verão em Georgetown, em Washington. Mestrado completo, 1 ano, Direito Constitucional e Direito Internacional e Econômico. O que me levou depois, quando voltei ao Brasil, a trabalhar na Assessora Internacional do Ministério do Planejamento, que me levou para as Nações Unidas. Com 28 anos de idade, eu era advogado do Brasil nas Nações Unidas. Na famosa ponte aérea Brasília, Nova York, Genebra. Não tinha nada para reclamar da vida. Mas, circunstâncias da política e da família, eu tive que deixar essa posição e trabalhar no governo, como assessor jurídico no Gabinete Civil. Hoje o nome é pomposo, subchefe jurídico, mas eu tenho para mais modesto, assessor jurídico. Fui trabalhar com o ministro Leitão de Abreu, de quem eu já havia sido assessor no Supremo Tribunal Federal por 3 anos. Então foi um reencontro profissional. E na companhia de 2 grandes amigos, que também são merecidamente conhecidos, o ministro Francisco Rezec e o ministro Nilson Lages. Nós éramos 3 advogados da Casa Civil. Depois de terminado o governo, voltei para a função pública de rotina. Em 88, uma conspiração de bons amigos, eu fui nomeado ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Você vive uma outra vida. Eu me recordo, o primeiro habeas corpus que eu tive que decidir, é crime eleitoral ou não é crime eleitoral? Concedo liminar ou não concedo liminar? Se eu não conceder liminar, ele continua preso e perde a campanha. Se eu conceder liminar,
ele faz a campanha, não fica e depois foi condenado. O eleitor terá votado em alguém em votos nulos. E causou-me tanta preocupação que eu nem sei o que eu fiz. Não recordo se eu concedi ou não concedi eliminar. Eu sei que no fim ele ganhou o habeas corpus. Não me lembro se concedi eliminar. Depois voltei à advocacia privada, nesses 45 anos que fiquei em Brasília, metade do setor público, metade do setor privado. Até que as circunstâncias do Brasil de 2016 levaram-me, nomeado pelo presidente Michel Temer, amigo de longa data, a ocupar a Controladoria-Geral da União como ministro de Estado, depois o Ministério da Justiça também como ministro de Estado. Durante o tempo de magistrado e depois do tempo de magistrado, eu pude trabalhar em 37 países. E viajar o mundo falando de eleição, de democracia, de treinamento de mão de obra para o processo eleitoral, separação de poderes, independência do judiciário, é muito interessante. Você vive uma intensa experiência de contraste de valores. Em razão disso, eu tornei-me, sou até hoje, colaborador, melhor dizendo, do Centro do Presidente Carter sobre Justiça Eleitoral em Atlanta, Geórgia. O Brasil já emprestou urnas eletrônicas a vários países. Não vou dizer os nomes por conveniência diplomática. Eles devolvem as urnas. Sabe por quê? Porque o chefão político local perdeu, a urna falou a verdade. Então não saiu candidato presidencial do partido dominante há 40 anos em um determinado país, porque a urna disse o resultado real. O eleitor daquele país votou com liberdade, que sabia que a urna não faltava a verdade. Um outro país próximo ao Brasil passou uma resolução congressual proibindo o uso da urna eletrônica brasileira, inclusive nas eleições locais, municipais e estaduais. Por quê? Porque senão o partido dominante perderia o controle. Se tivesse usado urnas eletrônicas, não teríamos na América Latina as cercanias de ditadura, falta de liberdade que o Brasil tem em 2 ou 3 países. Na eleição de 89, eleição presidencial de 89, o TSE nega registro a Silvio Santos. Imagina se Silvio Santos, no auge do seu prestígio em 89, tivesse sido eleito presidente da República. Pelo menos ele seria um Brasil mais feliz, mais engraçado. Naquela época, você registrava o partido político, ele ganhava o registro provisório, tinha 2 anos mais para obter o registro definitivo. O partido que ele escolheu havia passado o prazo de 2 anos. Os 3 parlamentares que promoveram a sua candidatura não se deram conta disso. Quando ele pediu o registro, perdeu, porque o partido já não estava mais reconhecido. As urnas eletrônicas são uma resposta de vanguarda às imputações de má contagem e manipulação do processo eleitoral, às sacadas contra a justiça eleitoral, desde a chamada Revolução de outubro de 1930, por tantos quantos perderam as eleições. É preciso muita dignidade, muita coragem de dizer que faltou votos. É mais fácil dizer que a culpa é de alguém. A culpa agora é da urna eletrônica. A justiça eleitoral, em síntese, tem esse caráter de órgão desempatador, normalizador da disputa política, papel de conter a disputa política aos limites da Constituição e das leis. Impor decisões. É claro que ao impor decisões, fiscalizar contas, multar partidos políticos, a República é necessariamente transparente. A transparência está lá no caput do artigo 37 da Constituição. A legalidade, a publicidade, a moralidade para o gasto de dinheiro público. Está na Constituição, no capítulo dos Tribunais de Contas. Dinheiros públicos, quem quer que manipule dinheiros públicos, a expressão é constitucional, presta contas ao prestador de contas, presta contas ao Tribunal de Contas. O Congresso está livre, pode criar fundo eleitoral, fundo partidário, pode, é conveniência política, conveniência política. É um juízo incontrastável judicialmente. Haver ou não haver o fundo de eleição, haver ou não haver o fundo partidário. Criado está criado, o Congresso tem a soberania constitucional integral, a independência e a harmonia dos poderes, e a soberania para decidir se haverá ou não haverá fundo. Agora, tem que prestar contas. Aí não há soberania, aí não há poder sobre poder. Aí é o poder do judiciário, no caso do poder judiciário eleitoral, para fiscalizar o uso da conta. Então, o que adianta a imprensa brasileira nas últimas 3 semanas? Nunca houve tanta transferência federal de recursos para os municípios. Nunca houve tanta falta de hospital e escola nos municípios. Incharam as folhas de pagamento. Então, essas verbas também estão tendo destinação errada. Há órgão de controle, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria-Geral da União vão fiscalizar como fiscalizaram no passado. Ou seja, há autonomia, não a soberania. A soberania do Congresso de criar o fundo, a autonomia do Executivo de executar o fundo, mas há a fiscalização necessária dos órgãos de controle de dinheiros públicos, seja o Tribunal de Contas, seja a Controladoria-Geral da União, seja o Ministério Público, seja a Advocacia-Geral da União. Então, a Justiça Eleitoral tem necessariamente esse papel
É um papel de intervenção? É. Mas todo judiciário é judiciário de intervenção. Qual judiciário não é de intervenção? Ele intervém no conflito e decide e impõe a decisão. É crime não cumprir a ordem judicial. Quer mais imposição do que isso? Não? Os 11 que decidem. Os 11 estão decidindo mais do que devem. Bom, mas é um processo político que não é possível fazer. Qual é o processo político? Passa uma emenda constitucional, faz impeachment. Remédio sempre há dentro da Constituição. Rasgar a Constituição, rasgar a ordem jurídica, porque você é momentaneamente perdedor, é que cria agitos. Daí o Brasil, de novo, voltando aos tempos do 15 de novembro de 1989. De novo, o Brasil preocupado com o que vão fazer as Forças Armadas, a soberania da democracia brasileira. Estão submetidos à Constituição. A Constituição submetida à Constituição. É claro, sempre vai aparecer um arauto achando que o 142 é poder moderador. Não é. A grande maioria já entendeu que não é. A Corte já decidiu que não é. Mas faz parte do debate constitucional. O que não pode é haver o temor que possa haver uma decisão final e acabada de qualquer poder da República que não tenha respeito pela Constituição, no derivo da Constituição e não tenha na Constituição como ditada pelo Poder Judiciário a sua razão de ser.